Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, abordaremos uma questão básica presente nos bons relacionamentos. A questão da saudação entre os irmãos, entre os pastores, entre os líderes, entre todos que se identificam como discípulos de Jesus Cristo. A carta aos Coríntios, a primeira, começou com uma saudação e termina com uma saudação que leremos agora no capítulo 16, versículos de 19 a 24. Diz assim a palavra: As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Priscila e Áquila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Nós vemos como é importante esse ato que para muitos parece bobo, mas isso é evidência de um respeito mútuo, de um afeto que os irmãos nutrem uns pelos outros. Na espiritualidade do nosso tempo, é lamentável perceber que muitos irmãos, de tão fragmentada que está a relação, a comunhão, eles não conseguem nem se cumprimentar, nem se saudar. E aqui Paulo nos mostra uma saudação dos irmãos fundadores lá da igreja de Éfeso. Nós vemos a saudação da igreja que se reúne em sua casa, provavelmente um lugar amplo, onde eles viviam a espiritualidade, a comunhão da igreja na intimidade de seu lar. Não era uma coisa protocolar, mas uma coisa intensa, uma coisa física e espiritual. E Paulo estende essa saudação a outros irmãos, a todos os que estavam presentes. Havia uma unidade de respeito, uma unidade de fé. E é isso que Satanás quer roubar de nós, porque ele sabe a força que o povo de Deus tem quando está unido no objetivo traçado pelo Senhor. Essa saudação não é só conversa, ela tem expressões físicas. Satanás tentou roubar isso dos cristãos na traição de Judas com um beijo em Jesus quando o vendeu aos seus inimigos. Mas não é um ato insano de um inimigo de Deus que vai definir o nosso modo de agir. E Paulo aqui, ele recomenda que os irmãos se saúdem com ósculo santo, com um beijo no rosto. A saudação, ele mesmo fez questão de escrever, apesar de talvez ele enfrentar dificuldades no seu físico por conta das constantes prisões e açoites que enfrentou no seu ministério. Deixou marcas no corpo dele para sempre, mas fortaleceu o seu amor de corpo e alma. E aqui ele faz uma advertência. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Se alguém não ama o seu irmão, seja amaldiçoado. E é uma palavra dura, mas é uma palavra sincera e verdadeira e de autoridade. E aqui ele fala Maranata. Maranata que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E ele se despede sempre abençoando os irmãos. A graça do Senhor seja convosco. O seu amor seja com
todos vós em Cristo Jesus. Paulo tinha uma grandiosidade tão marcante na sua vivência íntima com Deus e com os irmãos, que ele amava até os seus inimigos, como Jesus recomendou. Ele orava até pelos que o perseguiam. E é esse o espírito que deve nortear os nossos relacionamentos, a nossa vida comunitária, se queremos ser relevantes num mundo carente de referências positivas. Que essa luz dos nossos relacionamentos possa brilhar na vida de todos os que nos observam e esperam encontrar respostas para as suas angústias de um mundo que não se saúda na sinceridade de coração, de um mundo que tem as suas saudações, os seus cumprimentos, a sua valorização norteada por interesses. Que tenhamos o interesse maior que está presente na vida de Paulo, liderado pelo Senhor Jesus Cristo, que é a salvação através da mensagem do Evangelho de Cristo, a nossa maior esperança, a verdade que liberta. Que Deus nos abençoe. Saudemos-nos uns aos outros. Quero me despedir com um forte abraço. Como diz a arte que imita a vida, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Que seja assim entre nós. Amém. Invoca-me.